vez nós estamos aqui, fim do nosso culto. Eu dou graças a Deus pela vida de cada irmão que faz presente. Deus possa estar nos abençoando nessa noite. Eu tenho certeza que sim. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor Jesus. Deus tem nos ajudado. Deus tem estado ao nosso lado em todos os momentos de nossa vida. E nós temos essa liberdade. Deus nos dá essa liberdade de entrar na presença dele. Possamos nessa noite adorá-lo. Possamos nessa noite exaltá-lo, porque ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém. O que não nos falta é motivo para adorar ao Senhor. Temos muitos motivos para adorar ao Senhor. Deus, ele cura. Deus, ele sara. Deus, ele liberta. Deus, ele é longânimo. Deus, ele é misericordioso. Por isso nós devemos adorá-lo, bendizer o nome dele a todo mundo. Que nesta noite nós possamos declarar o quanto Deus é bom. Eu não sei qual a situação da sua vida aí fora, se há algum problema ou não, mas que você deixe isso para lá e louve ao Senhor, porque o mais importante é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Então nesta noite, que você declare ao Senhor, que você adore, que você expresse toda a sua gratidão para esse Deus que tudo fez por nós e muito há de fazer. Declare isso em seu coração. Declare isso para Ele. Diga para Ele que você é grato. Declare isso para Ele. Adore. Exalte. Cante para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Isso me faz lembrar João 3,16. De casa à tona, João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para aquele que todo tem a vida eterna. Eu falei de vários motivos. Mas esse é o maior motivo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então exalte, então cante, louve. Exalte, cante, louve a Deus. Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu peço a você agora, você olha aqui. Se você quiser se levantar, se levante. Nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, pela tua grandeza, pelo teu amor para conosco. Oh, glória a Deus. Pai, nós te louvamos, porque
nesta noite que o nome seja exaltado, Pai. O Espírito Santo para falar a cada coração nesta noite, em o nome santo de Jesus. Aleluia, amém. Vamos louvar, amado. Vamos cantar, exaltar esse Deus que fez por nós. Amém. Aleluia. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é incondicional. Muitas vezes nós falamos esse texto que o irmão acabou de dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único filho. Mas pense nesse texto como Deus me amou de uma forma tão especial, de uma forma tão intensa, que Ele me convidou a estar na presença dEle, não importando como eu estou, não se importando de quem eu sou, não se importando de como eu cheguei até Ele, mas esse amor, Ele nos atrai, esse amor nos atraiu, e eu quero te convidar nesta noite a navegar em direção a esse amor, a navegar com esse
Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É bom estarmos aqui juntos em adoração ao Senhor, pois este é um dos nossos propósitos como igreja de Cristo. A igreja de Cristo foi chamada para adorá-lo. A igreja de Cristo foi chamada para servi-lo. Quando nós nos reunimos, nós temos o propósito de adorar ao Senhor. Nós temos o propósito de cultuar ao Senhor. Não apenas oferecemos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, não apenas oramos, mas pedimos, mas recebemos também. Somos abençoados pela palavra, somos abençoados pela comunhão, somos abençoados por rever os irmãos e estarmos congregando, como nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então, por isso nós nos reunimos semana após semana, porque não existe ser cristão, não existe ser igreja apenas tendo o entendimento da fé, apenas crendo em Jesus. Quem realmente crer em Jesus através da palavra, e é a palavra que nos mostra quem é Jesus, quem crê em Jesus conforme a palavra, não aprende somente que precisa crer, aprende que precisa congregar, aprende que precisa estar junto, aprende que precisa estar em comunhão, aprende que precisa amar um ao outro, aprende que precisa ajudar um ao outro, aprende que precisa estar em comunhão um com o outro, de forma que quando alguém pensa que pode servir a Cristo de maneira isolada, então, quando alguém pensa que pode servir a Cristo sozinho, quando alguém pensa que pode crer em Jesus e viver baseado na sua fé única, na sua fé, a sua fé ali sozinho, essa pessoa está equivocada. A minha fé não é uma fé verdadeira sem estar com você. A minha fé não é uma fé sólida se não estivermos juntos. Não é, de maneira alguma. Por isso a necessidade de nós estarmos juntos e nós nos reunirmos, e esta é a razão por que nós nos reunimos semana após semana. Não é simplesmente para cumprirmos uma ordem, um mandamento do Senhor, não é simplesmente assim, Deus mandou na sua palavra que a gente deve congregar, e a palavra de Deus nos diz que a gente tem que congregar, e a gente vai congregando, porque a gente faz isso por obediência. Não é só por obediência, é por entendimento. Nós sabemos ao longo da história da vida da igreja que as pessoas que não congregam, as pessoas que não se ajuntam, as pessoas que não compartilham da vida cristã, elas não conseguem manter a fé viva, elas não conseguem se manter sólidas, elas não conseguem de fato servir a Cristo. Elas apenas têm ali no seu coração uma ideia, o que chamam muitas vezes de um temor a Deus. Diz, não, eu conheço, eu tenho temor, mas não conseguem viver na prática a vida cristã. Porque a vida cristã na prática, ela não contempla só a nós mesmos, mas ela contempla uma vida em coletividade, uma vida em que todos são contemplados. Quando nós nos reunimos, nós temos o propósito de adorar a Deus, nós temos o propósito de servirmos aos outros. E nesse servirmos aos outros, nós servimos aqueles que também não são da igreja, ou aqueles que não creem em Jesus, porque esta é uma das missões da igreja. Diga-se de passagem, aqueles que nos visitam, nosso muito obrigado, sintam-se à vontade no nosso meio. Uma das razões de nós termos as nossas portas abertas é para que aquelas pessoas que desejam nos visitar, desejam nos conhecer, venham, se sintam à vontade, se sintam acolhidas e que compartilhem conosco o nosso culto e tenham a oportunidade de conhecer a razão por que nós cultuamos, a razão por que nós cantamos, oramos, pregamos o Evangelho. O nosso desejo é abençoar uns aos outros, abençoar aquelas pessoas que nos visitam, quer sejam crentes evangélicas ou não. A bênção do Senhor não é somente para alguns. Deus tem o propósito de alcançar todos nós com as suas bênçãos. Então nós, como igreja de Cristo, como servos de Cristo, nós temos como propósito viver em comunhão, abençoando uns aos outros. Esta é a razão porque nós
nos reunimos semana após semana. A igreja não é uma empresa cujo dono é o pastor. Aliás, o pastor nesta realidade da igreja é o último. O pastor só tem sentido de ser quando há gente, quando há realmente a igreja, as pessoas. A igreja não é uma empresa, precisa dos clientes, que os clientes venham, está tentando conquistar clientes e que tem um produto. A igreja é formada por pessoas conscientes que querem servir a Cristo, pessoas que entendem que precisam servir a Cristo. Então, ninguém na igreja está aqui comprando um produto, ninguém na igreja está aqui atendendo a um chamado de marketing, ninguém está aqui por conta de querer agradar a um ou a outro, ninguém está aqui para fazer um favor ao pastor ou a alguém. Cada um está aqui por consciência própria e por entender que serve Cristo, entender que serve a Jesus e que há uma necessidade em cada um de nós de servir ao Senhor Jesus. A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja começa a partir de cada um de nós. Quando nós olhamos para a igreja, primeiro precisamos olhar para nós mesmos. A igreja começa em mim. A igreja começa em mim. A igreja começa em mim mesmo. É assim que você deve entender. A igreja começa comigo, porque eu faço parte. Eu preciso da igreja para viver a vida cristã. Quando eu falo a igreja, eu estou falando do templo, eu estou falando dos irmãos, é dessa comunhão. Eu preciso do ajuntamento. Eu preciso e você precisa também. Porque eu não posso ser crente sozinho, não posso ser crente isolado, não posso ser crente sem essa comunhão. Você precisa da igreja. Você. Então você está aqui e eu estou aqui porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Entendeu? Nós precisamos uns dos outros. Quando uma pessoa vem nos visitar e a gente prega o Evangelho, a gente tem o desejo que cada pessoa que nos visita, que fique conosco, compreenda a mesma coisa que a gente compreende, que compreende que deve servir a Cristo, ter a fé em Cristo, ter comunhão para buscarmos ao Senhor e recebermos as bênçãos do Senhor, nos fortalecermos uns com os outros para enfrentarmos a luta do dia a dia. Quando nós fazemos isso, quando nós proclamamos essa verdade diante das pessoas que ainda não servem a Cristo, nós não estamos convidando essas pessoas para serem clientes da igreja ou para consumirem alguma coisa da igreja, mas para fazerem parte da igreja, para que essas pessoas entendam que elas também precisam servir a Cristo e que na comunhão nós vamos abençoando e sendo abençoados, ajudando e sendo ajudados, vivendo nessa comunhão. Aliás, irmãos, hoje nós celebraremos a ceia do Senhor. Jesus nos deixou duas ordenanças: o batismo, que simboliza a nossa conversão, a nossa fé nele, o novo nascimento, como diz Jesus no Evangelho de João. O batismo, então, é essa ordenança que Jesus nos deixa, para que representa esse novo nascimento, esse início da vida, da fé cristã. E também nos deixa a ordenança da ceia. O batismo acontece uma única vez, a ceia periodicamente, até que Jesus volte. A ceia, por sua vez, simboliza essa nossa comunhão. Quando nós comemos do pão, o pão simboliza a comunhão. A comunhão que nós temos uns com os outros, a comunhão que nós temos com Cristo. O cálice simboliza a vida. Nós estamos numa comunhão uns com os outros, uma comunhão com Cristo, vivendo a vida que não é nossa, mas a vida de Cristo. Jesus disse: eu sou a vida. Eu sou a vida. Então não existe vida fora de Cristo. Quando nós tomamos do cálice, nós estamos testemunhando, nós estamos dizendo
que nós vivemos na comunhão, não a vida meramente humana, não a vida meramente terrena, mas a vida que Cristo nos concede. É isso que nós estamos testemunhando. E diferentemente do batismo que acontece uma só vez, a palavra nos ensina que nós devemos celebrar a ceia até que Jesus volte. Até que Jesus volte, nós vamos dar esse testemunho. Nós estamos aqui na comunhão, nós estamos aqui vivendo uns com os outros, na comunhão, perseverando. Nós estamos aqui vivendo não a vida humana, terrena meramente, mas vivendo a vida de Cristo, conforme Ele nos ensinou. A vida proposta na cruz do Calvário, é essa vida que nós estamos vivendo. Quando tomamos o cálice que simboliza o sangue simboliza a vida, nós estamos dizendo, nós estamos vivendo aquela vida que Jesus propôs na cruz, que Jesus conquistou na cruz para nós. Esse é o nosso testemunho. Nós escolhemos celebrar a ceia uma vez por mês, e uma vez por mês nós nos reunimos e testemunhamos aqui, publicamente, diante dos homens, diante uns dos outros. Nós estamos na comunhão uns com os outros, nós estamos vivendo a vida de Cristo. Por isso a palavra do Senhor nos diz que quem não tem discernimento do corpo de Cristo e participa da ceia, participa para a sua própria condenação. Não é que comer o pão e beber o cálice vai trazer algum malefício para a própria pessoa, mas quer dizer que o testemunho dessa pessoa, ele não é verdadeiro, e por isso ela já está vivendo uma vida que lhe traz a própria condenação. Comer do pão e beber do cálice sem esse discernimento, sem entender que nós somos corpo de Cristo, que nós vivemos na comunhão, que nós temos a vida de Cristo, sem esse entendimento, é participar da ceia para a própria condenação. Isso quer dizer que nós já vivemos em condenação, e o nosso testemunho não é verdadeiro, o nosso testemunho não é condizente com aquilo que nós aprendemos da palavra. Como pode ser cristão verdadeiro sem dar o testemunho ordenado por Jesus de que nós estamos aqui na comunhão, que nós estamos aqui vivendo a vida que Ele conquistou na cruz para nós? A igreja pode inventar, fazer e ser qualquer outra coisa, mas essencialmente a igreja foi chamada por Cristo para viver em comunhão com o outro. Você e eu fomos chamados para vivermos em comunhão. Você e eu fomos chamados para abençoarmos uns aos outros. O crente e o descrente, quem está na igreja e quem não está na igreja, precisa ser abençoado. As mãos estendidas que abençoam devem ser a todos que nós pudermos alcançar. É o próximo. O próximo é todo aquele que está ao nosso alcance. Nós abençoamos e vivemos declarando que a vida que nós vivemos é a vida de Cristo. Amados irmãos, eu quero ainda compartilhar a palavra nesta noite no Evangelho de João, capítulo 14. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Jesus está falando: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém. Até aqui. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra.
Eu quero ser breve nas minhas palavras, mas gostaria que você prestasse atenção. Jesus, ele inicia o capítulo 14 aqui, fazendo a promessa de que ele vai preparar lugar para aqueles que creem, e que não deixariam essas pessoas, os seus discípulos, sozinhos, mas que eles deveriam crer e confiar. Na nossa vida cristã, amados irmãos, nós temos na palavra do Senhor Jesus nos mostrando que nós sempre temos a garantia de que teremos sucesso. Jesus sempre nos deu garantia que na vida cristã nós teríamos sucesso, nós teríamos êxito, que nós não deveríamos nos preocupar com o sucesso da vida cristã. Quando nós falamos de sucesso da vida cristã, nós estamos falando daquilo que a palavra nos ensina. Quando a palavra de Deus nos fala de sucesso na vida cristã, não está falando de crentes bem-sucedidos nas suas próprias realidades de vida, conforme as suas ambições, conforme os seus próprios projetos. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a palavra de Deus promete sucesso para a sua vida, que você vai ter plena saúde, que você vai ser próspero financeiramente, que tudo que você fizer vai dar certo, de que os seus negócios prosperarão, de que você vai viver sempre em plena felicidade, que você não terá lutas, não terá angústias, e que você não terá problemas. Não é esse tipo de sucesso que a palavra do Senhor nos ensina. Não, Jesus não nos fala que nós teremos uma vida aqui com esse tipo de sucesso. Não obstante a palavra do Senhor nos dizer que nós estamos debaixo das mãos do Senhor e que nós somos abençoados, e que nós estamos guardados pelo Senhor e que nós recebemos bênçãos do Senhor. Mas nós também enfrentamos as realidades da vida. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele vai nos dizer isso aqui ainda no Evangelho de João. Então a palavra do Senhor nos diz que sempre nós vamos ter sucesso na vida cristã. Em que sentido? No sentido que nós vamos alcançar o nosso objetivo. O objetivo de Jesus para a igreja é que a igreja viva aqui em comunhão, como nós falamos, que a igreja ela avance e viva todos os seus dias pela fé, aguardando o cumprimento e que a promessa do Senhor se realize, em que nós estaremos para sempre com Ele. Então, nesse sentido, Jesus disse: vocês vão ter sucesso, vocês vão chegar lá, não desanimem. Não tenham qualquer dúvida, a caminhada cristã ela tem um destino e vocês não falharão, vocês vão chegar lá, não tenham qualquer medo, não tenham qualquer dúvida. Então nós somos chamados para caminhar, nós somos chamados para viver a vida cristã, na certeza de que nós alcançaremos o resultado desejado por Cristo. Tantas vezes não alcançamos os resultados terrenos, conforme nós desejamos, conforme nós planejamos. Às vezes os nossos planos são diferentes dos planos de Deus, e os planos do Senhor são fiéis, são verdadeiros, são melhores do que os nossos, e nós devemos entender e crer, buscar que os planos do Senhor se cumpram em nossas vidas e não os nossos próprios planos. Então nós temos a garantia de que a vida cristã ela tem sucesso a ser alcançado. Nós chegaremos ao nosso destino, nós alcançaremos o propósito de Cristo, e para isso Jesus ele nos instrui, ele nos encoraja, ele nos dá ânimo para que a gente viva a vida cristã a fim de alcançar todo esse propósito estabelecido por Ele. Nessa nossa caminhada, então, Jesus, nas suas palavras aqui, nos mostra, irmãos, que o amor é a razão da nossa ação. Nós só vamos caminhar bem se nós estivermos baseados no amor. Se nós não amamos a Cristo, se nós não amamos ao Senhor, nós jamais vamos conseguir caminhar bem, nós jamais vamos conseguir estabelecer nas nossas vidas a obediência, o cumprimento dos mandamentos do Senhor. Jesus disse: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então Jesus está dizendo assim: olha, nessa caminhada vocês precisam guardar os meus mandamentos, e todos nós sabemos disso.
Todos nós conhecemos aquilo que Jesus nos ensinou. Quando Jesus fala de mandamentos, às vezes as pessoas pensam lá no Antigo Testamento, naqueles os 10 mandamentos. Mandamentos, irmãos, existem aqueles 10, existe toda a ordenança do Senhor, toda fala na palavra do Senhor que nos conduz e nos ensina alguma coisa, é o mandamento do Senhor. Amar ao próximo não é um mandamento que está lá naqueles 10, mas está aqui na palavra do Senhor. Jesus nos ensina isso. Então, quando Jesus fala os meus mandamentos, é tudo que Ele tem nos ensinado. Nós sabemos que a vida cristã, ela é baseada em observar os mandamentos do Senhor, os ensinamentos de Jesus e viver esses mandamentos. Mas isso é possível quando nós amamos ao Senhor. Nós só conseguimos cumprir os nossos mandamentos quando nós amamos. O amor é, portanto, a razão da nossa ação. Quando nós amamos a Cristo, nós de fato cumprimos os seus mandamentos. Mas se nós estamos na caminhada cristã por outras razões, por acharmos bonito, por acharmos que nós estamos socialmente envolvidos na igreja, ou porque nós estamos simplesmente acompanhando algumas pessoas, vivendo uma vida que a gente acha legal, e o nosso propósito não é amar a Cristo, nós vamos ter muita dificuldade em cumprir os mandamentos do Senhor. Foi citado aqui que o Senhor Deus nos amou de tal maneira que nos enviou Jesus. Que nos enviou Jesus. Quando a gente entende esse amor de Deus, que nos enviou seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para morrer no nosso lugar, para que nós crescemos, e nesse exercício de crer, nós também amamos a Ele, não é pesado a nós cumprir os mandamentos do Senhor. Então, a razão da nossa ação, a razão de nós caminharmos bem, é o amor que nós temos por Cristo. Nós somos gratos a Cristo por ter morrido na cruz, somos gratos ao Senhor por nos ter chamado para viver a vida cristã, somos gratos ao Senhor por vivermos a vida em comunhão na igreja. Se nós não amamos a Cristo, nós não conseguimos cumprir os mandamentos do Senhor. Como é que a gente sabe que a gente ama a Cristo? Quando nós conseguimos exercer nas nossas vidas a vontade dele e não a nossa própria vontade. Amor é uma renúncia, amor é uma ação das nossas vidas em favor dele, ou em favor de nós mesmos, ou em favor de outras pessoas, ou em favor do próprio Cristo. Quando nós amamos a Cristo, nós agimos em favor dele, em obediência a Ele, em sintonia com Ele, de acordo com Ele. Se nós observarmos todas as vezes que nós desobedecemos, é porque nós desejamos fazer a nossa própria vontade. É porque nós amamos mais ao mundo, ou amamos mais a carne, ou amamos mais a nós mesmos e não amamos a Cristo. Mas se nós amamos a Cristo, nós cumprimos o mandamento de Cristo. Nós estamos na igreja aqui, não é simplesmente porque a gente tem sempre uma grande alegria em nos reunirmos, não é porque a gente tem sempre um grande prazer em estarmos juntos, ainda que seja uma grande alegria nós nos reunirmos, ainda que seja um grande prazer nós nos reunirmos, mas a gente serve a Cristo acima de tudo porque nós obedecemos, acima de tudo porque nós guardamos os mandamentos. Guardar aqui os mandamentos é dizer assim, olha, a qualquer custo eu obedeço ao Senhor. A gente vem para a igreja não é porque a gente está descansado, não é porque a gente não tem o que fazer, não é porque a gente não tem outros planos, não é porque a gente não tem outro lugar para ir, não é por causa disso. Não é porque a gente não tem outros amigos, não é porque a gente não tem a casa do parente para ir no domingo à noite ou qualquer outro dia. A gente vive a vida cristã porque a gente sabe que a gente precisa, eu preciso, você precisa, dessa comunhão uns com os outros, da comunhão com Cristo. E isso a gente só consegue fazer porque a gente ama a Cristo. E a gente renuncia a nossa própria vontade. Às vezes a vontade nossa ela é diferente da vontade de Cristo, diferente daquilo que o Senhor nos ensinou a fazer.
Muitas vezes a gente não deseja vir ao culto que a gente vem. A gente vem porque a gente entende que a gente precisa. Às vezes os nossos ânimos não são compatíveis com aquilo que a gente sabe que deve fazer. Mas a gente vive de acordo com os mandamentos, não é de acordo com os nossos ânimos, não é de acordo com os nossos sentimentos. Entendeu? A gente vive de acordo com o que se deve fazer. Nós só fazemos isso quando nós amamos. Jesus também nos ensina que nessa nossa caminhada, o auxílio é a certeza de que nada nos faltará. Jesus diz assim: olha, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus está dizendo assim: olha, eu sou o Consolador. O Consolador aqui é no sentido de que Ele auxilia. Não é no sentido de que Ele consola quando está aflito, quando está triste. Não é nesse sentido. O Consolador aqui é aquele que está junto, que dá ânimo, que impulsiona, é aquele que auxilia, é aquele que diz vamos, é aquele que diz o que você precisa para caminhar, para seguir adiante. É nesse sentido que Jesus coloca a si mesmo como esse auxiliador e fala que Ele vai enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos e diz para nós: na caminhada da vida cristã, vocês não estão sozinhos e não vai faltar para vocês os recursos necessários para que vocês cheguem ao fim, porque vocês têm um Consolador, vocês têm um auxiliador, vocês têm alguém que ajuda vocês não estão sós, vocês têm alguém que supre vocês em todas as necessidades, vocês não estarão perdidos, vocês não estarão desnorteados, vocês não estarão sem saber o que fazer, que direção tomar, porque vocês sempre tiveram e sempre terão um auxiliador. Vocês terão alguém que com certeza auxiliará vocês. Em nenhum momento vocês irão assim, poderão dizer com certeza: não sei mais o que fazer, não sei que direção tomar. Porque o Espírito Santo estará com vocês. Jesus está dizendo: eu vos enviarei o Consolador. Ele se coloca como esse Consolador. Para do mesmo modo que eu estou com vocês, o Espírito estará com vocês, igual a mim, do mesmo modo, agindo sobre vocês. Ele estará com vocês todos os dias. E quando nós estudamos o restante da palavra do Senhor, nós vamos ver que o Espírito é aquele que habita em nós, está conosco, que nos fortalece, que nos dirige, que nos guia, que nos consola em todos os sentidos, que nos fortalece, que frutifica, que nos capacita com dons, de modo que nada nos falta nessa nossa caminhada. Por isso nós temos a certeza de que nós alcançaremos o grande dia que Cristo preparou para nós. Por isso nós temos a certeza de que a vida cristã tem sucesso, porque nós não estamos sós. Sozinhos nós estaríamos perdidos, sozinhos nós tomaríamos outros caminhos, sozinhos nós faríamos a nossa vontade, sozinhos nós estaríamos entregues ao mundo, ao maligno, entregues a nós mesmos, mas nós não estamos sós. Nós temos um Consolador que está para sempre conosco. Entende quando Jesus disse para sempre? Não há nenhum momento que Ele nos abandona. Em todo momento Ele é fiel. Não há nada que Ele falhe conosco. O Senhor é fiel. O Espírito habita em nós. O Espírito é o próprio Deus que está conosco. O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Paulo vai dizer depois, mais adiante, que o Espírito Santo, ele é o selo de Deus sobre nós, a marca de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos a certeza, nós temos a garantia de que a vida cristã, ela tem todo sucesso. Por quê? Porque o Senhor nos ama e nos ensinou a amar. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para sempre
fielmente agindo, suprindo todas as nossas necessidades. João diz lá no capítulo 3 do seu Evangelho, falando para Nicodemos, Jesus disse que se nós não nascemos do Espírito, nós não podemos herdar o reino dos céus. Nós não podemos entrar no reino de Deus. Então nós temos o Espírito de Deus que age em nossas vidas a partir do momento que nós realmente nos encontramos com Cristo. É Ele que nos diz a palavra, que nos conduz, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que age em nossas vidas. Então, irmãos, por meio do Espírito, nós temos supridas todas as nossas necessidades. Ainda em terceiro e último lugar, irmãos, a palavra do Senhor nos diz aqui que a verdade é a razão, é o padrão, melhor dizendo, que nos limita ao erro. Jesus ele nos diz aqui assim: o Espírito da verdade, esse Consolador quem é? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vocês conhecem, porque ele habita convosco, ele habita em vocês, ele está com vocês. Então Jesus disse: esse Consolador, esse Auxiliador é o Espírito da verdade. E quando Jesus não diz apenas o Espírito, já seria bastante suficiente, maravilhoso, mas ele diz o Espírito da verdade para dizer como esse Espírito agiria em nossas vidas, com a verdade que liberta, da qual o Evangelho de João já nos diz. Essa verdade que liberta, essa verdade que conduz ao Pai. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Jesus diz: esse é o Espírito da verdade, a minha verdade que eu sou. Jesus disse aqui no versículo 6: eu sou a verdade, e o Espírito é a verdade. Ele nos conduzirá na verdade que vai ao Pai, que conduz ao Pai, na verdade que liberta, na verdade que não engana, na verdade onde há luz, onde nós não estaremos em trevas, onde não andaremos no engano. Esse, irmãos, é o padrão estabelecido por Jesus. A verdade é o padrão que nos limita do erro. Muito do que está escrito na palavra do Senhor é para nos alertar, para não entrarmos em caminhos enganosos, caminhos errados, para não aceitarmos doutrinas falsas, para não seguirmos falsos ensinamentos, falsos mestres, falsos profetas. Há muitos alertas na palavra do Senhor. Há muitos cuidados na palavra do Senhor para que a gente tenha o alerta aqui aceso, para não adentrarmos caminhos errados. E o padrão que nós temos na palavra é a verdade. O Espírito da verdade, e se nós formos guiados por Ele, a gente terá condição de nos afastar de todo erro, de todo engano, de toda falsidade. Nós precisamos sempre, irmãos, olhar para nós mesmos, olhar para a vida cristã e perguntarmos o que é a verdade, qual é a vontade do Senhor, o que me conduzirá ao Pai. A verdade me conduz aos céus, a verdade me conduz ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por Cristo. Ele diz: olha, eu sou a verdade. Nós precisamos, irmãos, em todo o tempo olharmos para as nossas vidas e estabelecermos se o que nós estamos vivendo é a verdade conduzida pelo Espírito. Se nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito da verdade. Não existem vários caminhos que levam ao céu.
Não existem vários caminhos que conduzem ao Pai. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quem não estiver nesse caminho, quem não estiver nessa verdade, quem não estiver nessa vida, sou eu, disse Jesus, não pode chegar ao Pai. Jesus disse: olha, eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade. É outro, igual a mim. É a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Quem não caminha na verdade não chega até o Pai. E o que nos preocupa, amados irmãos, nos nossos dias, é que muita gente tem criado a sua própria verdade. E às vezes a gente ouve até algumas pessoas por aí afora, né, falando com um grande entusiasmo: viva a sua própria verdade, não é? Viva a sua verdade, como se isso fosse alguma coisa assim, né, bonita, interessante. Talvez em alguns contextos, em algumas situações, isso até tenha o seu valor, mas nós crentes não temos qualquer ensinamento. Eu não posso chegar aqui e dizer assim: irmãos, viva bem, viva feliz, viva a sua própria verdade, a verdade que está no seu peito, a verdade que está no seu coração. Viva essa verdade. Eu poderia fazer um discurso empolgante, um discurso aqui que te entusiasmasse, um discurso aqui que te deixaria talvez bem animado, e você fala assim: eu vou viver no que eu acredito. E aí você fala assim: eu acredito em mim, eu vou viver a minha verdade, aqui vou buscar aquilo que eu acredito. Não, mas nós não somos chamados para viver assim. Nós temos o Espírito da verdade, a única verdade. Irmãos, nós precisamos, irmãos, olhar firmemente para Cristo, olhar firmemente para o Senhor. Nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Paulo diz que o Espírito milita contra a carne, luta contra a carne. Se nós começarmos a estabelecer a nossa própria verdade, se nós começarmos a estabelecer o nosso próprio jeito, o nosso próprio modo de ser, nós conflitaremos. É a nossa carne lutando contra o Espírito. Ou você acha de que modo que há essa luta? De que modo que essa luta se trava? Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz isso, que há uma constante luta entre a carne e o Espírito. E nós estamos lutando. Quem não está nessa luta? Eu estou nessa luta todos os dias. Todos os dias você e eu estamos nesse conflito. A carne, o nosso próprio eu, as nossas próprias vontades, conflitando contra a verdade, conflitando contra o Espírito da verdade. Nós facilmente produzimos as obras da carne. Facilmente nós estabelecemos nas nossas vidas o exercício das obras da carne. Nós facilmente vamos laborando com as obras da carne, nos diz a palavra. E há uma luta. E a palavra diz: vocês precisam andar no Espírito. E andar no Espírito é deixar que esse Espírito da verdade, nos conduza, que a verdade reine em nossas vidas, que a verdade se estabeleça em nossas vidas, porque quando o Espírito da verdade que habita em nós é mais forte que as obras da carne, é mais forte do que a nossa própria carnalidade. A palavra de Deus diz que Ele frutifica em nós. E na verdade tudo que nós queremos é realmente a frutificação do Espírito. Amados irmãos, a verdade do Espírito é o padrão com o qual nós devemos viver, que deve ser a nossa referência. Se está fora da verdade, que é Cristo, não é a minha verdade. A minha verdade é a verdade de Cristo. A minha verdade é a verdade do Espírito. A minha verdade é a verdade que a palavra ensina, ou deve ser essa verdade. A minha luta e a sua luta, a nossa luta de todos os dias, é estabelecer a verdade do Espírito
em nosso viver, em nossa caminhada, e renunciarmos todo erro, todo engano, todo pecado que nos chama a viver a nossa própria verdade. Então nós devemos parar e pensar: o que eu tenho feito, o que eu tenho vivido, o modo como eu tenho agido, as minhas escolhas, as minhas decisões, o meu comportamento está de acordo com o Espírito da verdade, que é quem me deve conduzir, que é quem deve guiar a minha vida? Está de acordo? Se não, a gente precisa clamar por misericórdia e pedir ao Senhor: Senhor, tenha compaixão da minha vida. Senhor, me fortaleça. Senhor, me ajuda. Eu quero me render a Ti, para o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não pode vê-lo e nem o conhece, mas nós conhecemos. Ele habita em nós e está trabalhando para frutificar em nossas vidas. Jesus então está nos dizendo aqui: segue na verdade. O Espírito é o Espírito da verdade. O Espírito é o Espírito que te conduz não ao erro, não ao engano, mas no caminho da verdade. Vocês terão pleno sucesso, porque vocês não estão sós. Vocês não estão órfãos, desprovidos. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão jogados, abandonados. Esta igreja não é uma ideia do homem. Não é. Não é uma ideia do homem. Se fosse uma ideia do homem, ela já teria falido. Entendeu? Ela já teria falido com todas as letras. Se a igreja fosse uma criação do homem, ela já teria acabado. Eu mesmo não estaria aqui. Eu só estou aqui porque eu fui chamado por Cristo. Eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Porque não tem lógica. Se fosse alguma coisa da lógica do homem, mas estamos aí há 2000 anos em igreja reunindo com esse negócio de fé em Jesus, Espírito Santo que habita em nós, com esse negócio de que a gente vai alcançar a glória eterna e tal. O homem inventou tudo isso e nós estamos vivendo isso aí no mundo inteiro há 2000 anos, e essa ideia se estabeleceu. Não é uma ideia boa. Aliás, o próprio Jesus disse que Ele estabeleceria a sua igreja, firmaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja não é uma ideia minha. A igreja não é uma ideia sua. A igreja foi criada, estabelecida, chamada, nasceu de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos sós. Chegaremos ao nosso destino. Chegaremos com sucesso à realização do propósito estabelecido para a igreja de Cristo. Eu quero estar naquele grande dia, juntamente com você, triunfantes, celebrando a vitória da igreja. Não é a minha vitória ou a sua vitória, é a nossa vitória. Só vai haver uma vitória no final. Uma única vitória da igreja. Não vai haver uma vitória sua, uma minha, vitórias particulares. Não tem. Não tem vitória individual. Ninguém vai caminhar e dizer assim: eu vou alcançar a minha vitória, é a minha verdade, a minha vitória. Não, existe um único Senhor, uma única igreja. Vai haver uma única vitória. Uma única vitória. Se nós estivermos juntos, nós alcançaremos a vitória. Lá, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos celebrar a ceia para expressarmos
essa nossa fé, que nós estamos nessa caminhada e aguardamos o dia em que nós a concretizaremos. E até lá nós testemunhamos e vamos perseverar na comunhão uns com os outros. Amém? A ceia é essa comunhão. Participa da ceia todo aquele que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está em comunhão com Cristo e em comunhão com a igreja. Por que nós falamos isso? Porque não faz sentido você participar da ceia, você testemunhar que você está em comunhão com a igreja, aguardando a volta de Cristo, se você não testemunhou que você nasceu de novo, que você teve a fé em Cristo Jesus. Se você não passou pelo batismo, que é a primeira ordenança, como você vai participar da ceia? Então, é incoerente aquele que não foi batizado, testemunhando do seu novo nascimento em Cristo, vai testemunhar da sua perseverança. Não há coerência. Para nós, o pão é pão e o cálice é o cálice. Não contém nem se transforma no corpo ou no sangue de Jesus. A palavra nos ensina que é em memória de Cristo. Portanto, não há poder ao comermos do pão, não há poder ao bebermos do cálice. Nós não somos empoderados ao comermos desses alimentos. Não se transforma no corpo nem no sangue, nem contém o corpo, nem contém o sangue de Cristo. É um símbolo, é em memória de Cristo. A nossa obediência, o nosso ato de estarmos aqui celebrando, isto sim demonstra que nós estamos sendo alcançados pelo poder de Cristo todos os dias. Nós estamos aqui para receber poder. Nós estamos aqui para receber a bênção através desses alimentos. Nós estamos aqui para testemunhar, para renovar o nosso testemunho de que nós estamos sendo alcançados todos os dias pelo poder de Cristo, pelas bênçãos de Cristo, e que nós prosseguiremos em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Apresenta a sua vida diante do Senhor, que Senhor, eis-me aqui. Nesse momento eu vou fazer esse testemunho, comendo do pão e bebendo do cálice. Como sempre temos falado, a ceia não é uma premiação para quem merece, é uma celebração para quem está debaixo da graça de Cristo, para quem persevera, para quem guarda a fé, para quem diz: Senhor, eis-me aqui, estou perseverando na comunhão da igreja, na comunhão com o Senhor, vivendo a vida de Cristo uns com os outros. Faça a sua oração individualmente. A palavra do Senhor diz: cada um deve examinar a si mesmo, comer do pão e beber do cálice. Não é o pastor e de ninguém que diz: olha, você está pronto, preparado, você é digno ou indigno. É cada um de nós que deve pessoalmente se colocar diante de Cristo e dizer: Senhor, eis-me aqui. Em nome de Jesus. Após a oração, digo que os irmãos diáconos estejam. Maravilhoso Deus, graças te damos nesta noite. Nós, ó Deus, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. Obrigado pelo teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, que está conosco, que está em nós, que nos conduz no caminho, na verdade e na vida. Obrigado, Jesus. Nesta hora em que nós vamos celebrar a ceia, nós queremos fazer um testemunho verdadeiro. Não queremos comer do pão e beber do cálice apenas por uma ordenança, apenas para fazermos algo, ó Deus, ritualístico. Não queremos fazer apenas aqui uma cerimônia. Nós queremos, ó Deus, verdadeiramente testemunhar
que vivemos na comunhão, no corpo, que nós temos perseverado nos teus caminhos, que a vida que vivemos é a vida de Cristo. Que o testemunho de cada um de nós seja verdadeiro, Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso testemunho com verdade. Tua palavra nos diz que os verdadeiros adoradores só podem realmente adorar por meio do Espírito e em verdade. Que seja verdade para cada um de nós, que a verdade do Senhor esteja em cada um de nós, que nós estamos na comunhão, que nós estamos na vida, que nós temos a vida da cruz do Calvário. Eis-nos aqui, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas desobediências. Renova-nos, Senhor. Nós sabemos que a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançam todos os dias. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Fortalece-nos para prosseguir, Senhor. Eu sei que o Teu Espírito nos fortalece todos os dias. Eis-nos aqui, Senhor. Recebe o nosso testemunho, a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Enquanto os irmãos do louvor cantam, nós vamos receber o pão e o cálice em nome de Jesus. Amém.
disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Jesus nos ensina na sua palavra: o pão é a comunhão no corpo. O corpo é a igreja de Cristo. A comunhão uns com os outros é a comunhão com Cristo. Ao comermos o pão, estamos revelando, testemunhando mais uma vez, e até que Jesus volte, testemunharemos. Estamos na comunhão do corpo, na comunhão com Cristo, na comunhão uns com os outros, na comunhão com o nosso Senhor. Ele morreu na cruz para levar sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele conquistou na cruz a comunhão para doá-la à sua igreja. Nele mesmo estamos, nele mesmo vivemos a comunhão. Comamos o pão para a glória de Cristo. Semelhante modo, a palavra nos ensina que Jesus, tomando o cálice, disse: esse é o cálice da nova aliança. Alianças eram feitas em modo de compromisso de vida. Jesus então nos ensina que na sua vida é firmada uma nova aliança. Jesus está dizendo que quando nós compartilhamos do cálice, bebemos do mesmo cálice, nós testemunhamos que temos uma única aliança, uma aliança com Cristo, uma aliança com a vida dele. Ele derramou a sua vida para que nós pudéssemos receber. E nós testemunhamos que recebemos a vida de Cristo em nós, como igreja alcançada pelo Cordeiro de Deus, imolado na cruz, para que nós pudéssemos ter vida em abundância, vida eterna, para a glória, para a glória, para a glória de Deus. Participemos do cálice nesta hora, em comunhão, simbolizando a vida de Cristo em nós.
digno é o Senhor, digno é o Senhor. Aleluia. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos derramadas. Ó Deus, continua derramando sobre nós graça e misericórdia, abençoando, fortalecendo cada um de nós. Precisamos do Senhor todos os dias. Abençoa aqui cada família, Senhor. Abençoa, Senhor, o trabalho de cada um. Abençoa, Senhor, a saúde de cada um, Senhor. Dá-lhe uma semana em paz na tua presença. Que o Senhor, ó Deus, seja honrado, que o Senhor seja adorado através das nossas vidas. Guia-nos, ó Deus, nos teus caminhos, para que o Senhor seja sempre honrado, adorado, glorificado em nossas vidas, no nome santo de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, muito obrigado. Que as tuas bênçãos nos alcancem a todos os dias.
em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do eterno Espírito Santo de Deus esteja conosco, esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, só um instante, por favor. Eu gostaria que você se assentasse por um instante e você fizesse uma oração uma oração de 20 segundos, agradecendo ao Senhor